E aí galera, como vocês estão? Espero que bem. O vídeo de hoje vai falar, sem olhar a capa, sem olhar o título do vídeo, eu quero que você tente adivinhar e coloque aí nos comentários. Nós vamos falar de... Isso mesmo, acertou quem disse Bolsa de Valores. Eu sou a Kátia Lacerda e no vídeo de hoje nós vamos tirar todas as dúvidas sobre Bolsa de Valores, ações, quais são as vantagens e as desvantagens. A Bolsa de Valores, ela é um cassino? Muitas vezes é comparada até com jogos de azar. Vamos entender um pouco mais sobre esse investimento e entender se é para o seu perfil ou não. Fica comigo até o final e vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. A Bolsa de Valores é um lugar onde se comercializa pequenas partes de cada empresa que tem o capital aberto. Essas pequenas partes são chamadas de ações. Vamos supor, existe uma empresa lá na Bolsa de Valores, a empresa X. Essa empresa decidiu abrir o capital porque ela precisava arrecadar dinheiro para fazer algum projeto ou enfim, para crescer muito mais no mercado. E ela vende pequenas partes dessa sua empresa. Então, as pessoas que compram essas pequenas partes, essas pequenas ações, ela se torna acionista, tendo também uma participação nessa empresa. E com isso também todas as vantagens que tem essa empresa e todas as desvantagens também, que eu vou explicar um pouco mais lá na frente no vídeo. Por que a Bolsa de Valores, comprar ações, não é um cassino? Como muitas pessoas às vezes pensam, porque já ouviu vários relatos, histórias de pessoas que perderam tudo na bolsa, perderam muito dinheiro na bolsa. A Bolsa de Valores é um investimento, né? E todos os investimentos, ele é um investimento de renda variável, então ele tem os seus riscos, como tem as suas vantagens. Normalmente os rendimentos de renda variável, eles rendem melhor, eles te dão um retorno melhor, porém eles também possuem mais riscos. E a Bolsa de Valores está enquadrada nisso. Então, eu já explico para você aqui que a Bolsa de Valores não é um cassino, ela não tem nada a ver com jogos de azar ou algo do tipo, ela realmente é um investimento sério. Tem pessoas que vivem disso, tem pessoas que se aposentaram com isso. Não sei se vocês já ouviram falar do Barsi, ele é um dos maiores investidores da Bolsa aqui no Brasil. E ele hoje em dia é aposentado através da Bolsa de Valores. Então, realmente é um investimento sério, não tem nada a ver com isso que as pessoas falam que é um cassino, etc e tal. E as pessoas que perderam provavelmente porque arriscaram além do que deveriam arriscar. E como eu já sempre falo em todos os vídeos, a gente precisa ter a nossa reserva de emergência, tem um vídeo falando sobre isso. E tem um vídeo falando sobre a diferença de renda fixa e renda variável. Então, se você é uma pessoa que tem medo e que não tem o conhecimento suficiente para investir nesse tipo de investimento, o ideal é que você primeiro estude para você não ser mais uma dessas pessoas que não sabia o que fazer e foi fazendo e acabou perdendo tudo. Então, recapitulando, a Bolsa de Valores é um lugar onde vão ser comercializados vários tipos de ação. Então, vamos supor que essa empresa X, que eu dei o exemplo para vocês, abriu o mercado, abriu o capital dela e está na Bolsa de Valores. E eu quero investir nessa empresa, quero comprar ações dessa empresa, quero comprar pequenos pedacinhos dessa empresa. Eu vou lá na Bolsa de Valores, através de uma corretora, e compro, sei lá, 10 ações dessa empresa. A partir desse momento, eu faço parte, eu sou uma acionista, eu tenho direitos, que a maioria das empresas trabalham com dividendos e eu só invisto em empresas que dão, né, o que distribuem os lucros, que é chamado de dividendos. E então você recebe através desses dividendos uma participação do lucro dessa empresa de acordo com o seu investimento. Então, se eu investir 10 ações, eu vou ter proporcional a essas 10 ações. Existem outras maneiras também de se ganhar dinheiro na bolsa, que se chama day trade, swing trade, tem vários nomes, eu não entendo tão bem sobre isso, eu sei uma pincelada, né, sobre isso, que são pessoas que ganham através da venda das ações. Então, por exemplo, você compra uma ação por R$30 e aí no dia seguinte ela está 50. E aí você vende, você ganhou R$20, que é essa diferença. Seus 30, que foi o que você investiu, mais 20, digamos, de lucro.
Porém, pessoas que fazem isso, que vivem disso, é uma profissão específica. A pessoa vive para aquilo, porque ela precisa acompanhar o mercado, ela precisa acompanhar todos os dias e a todo momento, enquanto a bolsa está ali trabalhando. Por quê? Porque ela precisa pegar as melhores oportunidades. Então, eu particularmente não invisto dessa forma. Não acho viável para mim ficar ali na frente do computador o dia inteiro fazendo isso. É, mas tem pessoas que vivem disso e conseguem sim tirar o seu sustento, enfim, todo o seu, o seu lucro ali através da bolsa com essas modalidades todas aí que não são apenas de investir. O que eu vou falar nesse vídeo é um pouco mais voltado ao que eu faço. E se você quiser saber um pouco mais profundo sobre isso, aí eu não vou conseguir te ajudar. Realmente eu não vejo muitas vantagens nessa modalidade de investimento. Porém, eu vejo muita vantagem em investir na bolsa, como eu invisto. Como que eu comecei? Vou contar um pouquinho da minha história para você que ainda não investe entender um pouquinho de como funciona e como funcionou para mim. Eu comecei investindo na bolsa, aliás, eu sigo essa linha, né, de investir na bolsa somente em empresas perenes, empresas que realmente você sabe que são boas e que têm uma história de mercado e que são conhecidas. Eu não arrisco, eu não gosto de ficar arriscando investir em empresas que eu não conheço, porque o meu intuito realmente não é ganhar vendendo e comprando ação. O meu intuito é ganhar os dividendos, que essa participação do lucro é essa participação que a empresa distribui para todos os acionistas de acordo com suas ações. Minha linha de investimento com a Bolsa de Valores é justamente ganhar em cima dos dividendos. Então, em primeiro lugar, para eu analisar uma empresa, para eu comprar essa ação dela, ela precisa distribuir dividendos. Se ela não distribui, para mim não me interessa, realmente, porque aí eu não vou ter vantagem nenhuma em investir nela. Também, como eu expliquei anteriormente, não invisto em empresas que não são conhecidas e tem ali uma história de mercado ou que tem algo que eu valorize. Então, por exemplo, se tem uma empresa que fica, a gente sabe aí na mídia que aconteceu alguma coisa, já aconteceu, por exemplo, uma que eu investia de um desastre natural aí, que foi causado, que não foi um desastre natural, né, porque foi causado através dessa empresa, e, e eu investia nessa empresa e eu parei de investir, vendi minhas ações, porque para mim realmente não é interessante. Então, para você que está começando, pesquise primeiro as empresas, pesquise quanto de dividendo. Eu posso fazer um vídeo também falando como saber qual é o dividendo, se é rentável ou não, se vale a pena ou não. Apesar que a gente nunca sabe porque é uma renda variável, né? A gente analisa de acordo com o ano anterior, mas pode ser que nesse ano seja diferente. Então é sempre uma caixinha de surpresas. Mas ainda assim, eu procuro essa estabilidade em algo que é variável. Então eu invisto somente em empresas que eu sei que são boas, que vão dar bons dividendos e vão ser boas para minha carteira. Eu comecei com pouquíssimas ações. Eu comprava algumas ações dessas empresas que eu já sabia que eram boas, que eu gostava. E fui acompanhando durante alguns meses lá no início para eu entender como funcionava esse pagamento dos dividendos. Tem empresas que são pagamentos trimestrais, outros semestrais, outros anuais. Então, eu queria entender quanto que eu ia ter de retorno em cada investimento que eu fizesse de ação para essas empresas que eu escolhi. Uma outra coisa importante, que eu tô até falando das empresas que eu escolhi, então você precisa ter uma diversificação. Isso é muito importante, porque se você vier a ter qualquer surpresa com uma dessas empresas, porque apesar de ser conhecidas, apesar de ter uma história, apesar de tudo, são, como eu disse, uma renda variável, então a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, né? Então, o ideal é que você nunca deixe o seu dinheiro concentrado nem em um tipo de investimento e nem em investimentos específicos. Então, por exemplo, eu invisto em ações, eu vou investir só em uma empresa. Não. Eu invisto em ações, eu tenho vários tipos de investimento dentro das ações, vários tipos de empresa. Eu invisto em renda fixa, vários tipos de investimento dentro da renda fixa. Porque senão você fica refém de ter qualquer surpresa em qualquer momento e ter esse prejuízo. Então, eu
comecei investindo bem pouquinho em cada uma, só para eu conhecer, só para eu entender como funcionava, aí recebi meus primeiros dividendos. Gente, quando você começa com pouquinho, como eu comecei, para conhecer mesmo, para entender, porque eu já tinha estudado a teoria, mas eu precisava ir para a prática. E aí vem outra dica que eu tenho para falar para vocês. Não fique na teoria a vida inteira. Em algum momento você vai precisar ir para a prática e tem coisas que você só vai aprender na prática. E quando você recebe, é muito pouco. São assim, R$ 1, R$ 2, R$ 5, depende de quanto você está investindo. E eu que comecei comprando pouquíssimos de cada uma, só para eu entender como funcionava, eu recebi muito pouco, né? Muito pouco mesmo, às vezes não chega nem a R$ 1. Só que eu queria entender como funcionava, então para mim foi válido essa experiência, porque me deu essa segurança para conseguir hoje investir um pouco mais, né? E todos os meses, quando possível, eu tenho um cronograma de investimento. Eu ainda estou bem ligada à renda fixa, mas eu tenho outros investimentos na renda variável e eu distribuo ali uma parte do meu valor mensal para renda variável. Então você precisa ter essa organização, tanto de diversificar quanto de você começar com um pouquinho para ir conhecendo e depois ir se aprofundando um pouco mais e começar a investir um pouco mais e começar a ver o retorno maior daquilo. Pessoas iniciantes em investimento, principalmente na renda variável, que a gente dá aquele frio na barriga, a gente tem aquele costume de ficar toda hora olhando, né? Para ver quanto que rendeu, se a ação caiu, se a ação subiu. Só que se você é uma pessoa que pensa em investir em ações a longo prazo, como eu também penso, eu penso em viver lá na frente dos dividendos, né, como se fosse uma aposentadoria. Então, não tem por que você ficar olhando se ela subiu ou desceu, a menos que você precise comprar outras ações. Aí, se você precisa comprar, você precisa que ela caia. Então, aí você fala, Kátia, eu não tô entendendo nada. Como assim precisa que ela caia, precisa que ela suba? Então, vamos lá, vou te explicar um pouquinho sobre isso. Quando você compra uma ação, vamos supor que você compre por R$ 10. E essa empresa se valorizou e a ação subiu por, enfim, N motivos podem ter feito ela se valorizar, que pode ser, sei lá, vamos supor que seja uma empresa que venda coisas pro calor e tá calor, né? Então uma empresa que venda produtos ali pra piscina, pra boia, enfim, coisas pro calor. E tá calor, ela vai vender mais, então ela vai se valorizar mais. O valor da ação vai subir. Ou se for no frio e é uma empresa pro calor, a ação vai descer, vai cair. Então, quando você compra essa ação, vamos supor que você compra por R$ 10 e ela subiu, então o que acontece? O seu dividendo ele é em cima da quantidade de ação que você tem e não do valor que você pagou na ação. Então, o ideal para você cada vez tirar mais lucro disso é você comprar essa ação quando ela cair. Então, para uma pessoa que pensa a longo prazo, como eu estou investindo a longo prazo para receber os dividendos e ser algo bom ali para minha aposentadoria, não faz sentido você ficar olhando se subiu ou se desceu todos os dias, a menos que você precise comprar. Então, você pode deixar um valor reservado, já até falei um pouco disso de reserva de oportunidade, tem um vídeo falando. Você pode deixar um valor reservado para esses momentos que ela cai e você ir lá e comprar. E aí depois quando ela subiu, tudo bem, subiu, mas você não pretende vender porque você não quer algo para agora, você quer algo para longo prazo. Então, como eu invisto dessa forma a longo prazo, eu não fico o dia inteiro, todos os dias, olhando se ela subiu ou se ela caiu. Mas de início eu sei que dá esse receio, a gente fica olhando e fala, meu Deus, caiu, será que eu perdi dinheiro? Será que aconteceu alguma coisa com a empresa? A gente já fica ali com meio, né, uma tensãozinha. Mas eu já te adianto que não, que provavelmente não, né? Provavelmente se valorizou, se desvalorizou por algum motivo específico que não dá pra te dizer qual é, né? Teria que ter um estudo maior. Mas normalmente essas empresas vão oscilando mesmo. E nessas oscilações que a gente precisa aproveitar quando cai aquela ação para você aproveitar e comprar bastante daquela ação por um valor menor. Porque o seu dividendo não vai mudar, né? O seu dividendo vai ser distribuído aquele lucro, né? Aquele dividendo pela quantidade de ação que você tem. Então não importa quanto você pagou,
para quem está distribuindo lucro. Para você importa, porque você gastou menos comprando mais ações. É como se você estivesse economizando no mercado. Você vai comprar um sabão em pó e você compra ele normalmente por 10 e hoje ele está 15. Para você é muito mais vantajoso comprar por 10, porque você vai ter o mesmo produto por 10. A ação é a mesma coisa, você vai ter a mesma quantidade de ação, só que por um valor menor. Então, essa é a vantagem de você ficar ali acompanhando se ela sobe ou desce, se você precisa comprar, mas se não, não tem por que ficar toda hora olhando, né? Só dá aquela ansiedade na gente de sem saber se deu ruim ou deu bom, e na verdade não influenciou em muita coisa não. E agora, uma das maiores desvantagens dessa modalidade de investimento é que sim, você pode perder tudo sim, se essa empresa que você decidiu investir não for uma empresa tão boa ou, enfim, acontecer alguma coisa ali de imprevisto, né? Algo que, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer, né? O futuro a Deus pertence, então a gente não sabe o que pode acontecer, mas pode acontecer alguma coisa sim, até com essas empresas mais conhecidas e mais confiáveis, digamos assim. E se acontecer alguma coisa, você pode sim perder todo o seu dinheiro. Então, por isso que quando se trata de renda variável, sempre falo isso em todos os vídeos e vou falar mais uma vez, precisa ter cautela, precisa entender o que você está fazendo sim, estudar e precisa não investir tudo que você tem, investir um valor que você, digamos que não faria falta, mas qualquer valor pode fazer falta pra gente se a gente perder, isso é um fato. Eu não consigo, às vezes as pessoas falam, investe o que não vai te fazer falta. Gente, pra mim todo dinheiro faz falta, eu odeio perder dinheiro. Então, não é que você vai investir o que não te faz falta, você vai investir algo que não vai prejudicar a sua vida financeira caso você perca, né? Então, se você já tem uma reserva de emergência, você já tem um valor ali na renda fixa garantido, aí você pode começar a tentar arriscar num outro tipo de investimento, que seria esse de renda variável. Mas, como eu expliquei, como eu fiz, você vai precisar ter paciência, você vai precisar às vezes, para você ter a resposta de um dividendo, demora 3 meses, demora 6 meses. Então, você vai precisar ter paciência para você conseguir entender como funciona e evitar ao máximo, né, que você perca esse dinheiro, perca esse seu investimento todo, ou uma parte, enfim. Como investir na bolsa de valores? Você precisa ter uma conta numa corretora, aí você vai transferir um valor para aquela corretora e vai procurar na parte de investimentos nessa corretora onde tem ali falando que você pode investir na bolsa. E aí você vai escolher as ações. Para esse vídeo não ficar tão longo, também não vou explicar como escolher as ações, mas eu posso fazer um outro vídeo se vocês quiserem. E escolhendo as ações, você vai comprar aquelas ações. Ele tem um horário, né, que a bolsa trabalha. No horário de pregão regular da bolsa é das 10 às 17, no horário de Brasília. Então é isso. Eu acho que vale muito a pena as pessoas estudarem isso, entenderem como funciona. Se você é uma pessoa que ainda está em dívidas, ainda não conseguiu resolver a sua vida financeira, meu conselho é que você primeiro resolva, primeiro você entenda como sair desse labirinto, né? Parece que não tem uma saída, né? Quando a gente entra nessa bola de neve de dívidas, parece que você não vai conseguir sair nunca. Eu tenho um vídeo falando sobre como sair das dívidas, tem um vídeo falando sobre compulsão por comprar. Então, a gente sabe que viver a vida sem comprar nada não é possível, mas a gente sabe que se você tem um exagero com isso, você vai ter todos os malefícios, né, de não organizar sua vida financeira. Então, meu conselho é que você organize primeiro a sua vida financeira, construa sua reserva de emergência, que é importantíssimo, porque se você tiver qualquer imprevisto, qualquer coisa acontecer aí, quebrou um dente, quebrou o dedo, quebrou sei lá o que, uma geladeira, um fogão, coisas que você não consegue ficar sem e você vai precisar desse valor dessa reserva. Então faça sua reserva, saia das dívidas e depois você comece a entender um pouquinho mais sobre esses outros tipos de investimento da renda variável para você conseguir
começar a fazer o seu dinheiro trabalhar por você. E assim como eu, pensar lá no futuro, de repente daqui uns 10, 20, no máximo uns 30 anos, pela minha idade pelo menos, eu já estar aposentada e não depender da aposentadoria do governo, que a gente não sabe nem se vai ter, se vai existir daqui a alguns anos. E não ficar aí à mercê, né? Passando necessidades ali, porque não se organizou financeiramente quando era mais novo. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido te passar uma breve pincelada, assim, um resumão de o que é a Bolsa de Valores, o que significa, como funciona e tudo, como foi um pouquinho da minha experiência. E é isso, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, curte, se inscreve no canal, muito importante pra mim. E é isso, e até o próximo. Tchau, tchau.